Irmãos e amigos, irmãs, muito agradável estar com vocês mais uma vez, diante aí dessa crise que a gente está enfrentando. E vamos dar mais uma vez o modo virtual, né, para podermos transmitir uma palavra de esperança, uma palavra de conforto para a minha vida e para a vida de vocês. Vamos ter um momento de oração antes, porém. Obrigado, Senhor, por mais este momento, obrigado pelo dia, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque temos essa possibilidade, essa oportunidade de falar de Ti e que outros, ó Deus, possam entender, compreender aquilo que o Senhor tem para falar para todos nós. Que seja esse um momento de crescimento, de fortalecimento para todos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de mais nada, para aqueles que me conhecem, sabem que eu tenho aí algumas questões com rinite alérgica e hoje eu fui agraciado de assim com essa pequena crise aí. E até nesses momentos a gente acaba, digamos assim, brincando um pouco, se é que pode brincar no momento desse, né? Mas é mais para ter descontração mesmo. Estava eu no período da manhã, tomando um sol ali, batendo um papo com a minha esposa, de repente comecei a espirrar, um espirro atrás do outro. Olha, eu vou falar para vocês, não vi uma viva alma mais passando em frente ao portão, foi incrível. Parece que aquilo espantou algumas pessoas, e o que é natural, né? O que é natural, mas eu asseguro, pelo que eu entendo da minha saúde, é mais uma crise alérgica que, das muitas que eu tenho, né? Acordei assim e tenho certeza que amanhã ou já no período da noite ela estará melhor. Mas, irmãos, dentro dessa circunstância que nós estamos vivendo, é importante que a gente não perca de vista em momento algum a meditação da Palavra de Deus, a comunhão, a oração, né? Aliás, hoje eu sei que muitos irmãos estão em oração em prol do nosso país, para que essa situação se restabeleça. E algumas pessoas fazem críticas, outras não. Quem me conhece sabe, eu não entro nesse campo. Eu penso que o importante é orar. E se a igreja está orando, glória a Deus por isso. É assim que eu vejo o trabalho do Senhor, né? Não gosto realmente daqueles que se encostam na sua comodidade, dali tecem pensamentos ou pontos de vista que não trazem nada para a glória de Deus. E eu não compactuo com isso. Então, se estão todos orando em nome de Jesus, glória a Deus por isso. E realmente as orações, aliás, a oração ela é um instrumento valioso, poderoso, né, que nos une ao Senhor através do Espírito Santo. E que realmente essas orações encontrem a bondade de Deus, e ela encontra, mas que ela encontra a vontade de Deus no sentido de mudar toda a situação. Eu tenho falado muito em minhas orações que Deus pode mudar, mas é o querer dele e o momento dele. Com todo respeito ao trabalho dos profissionais de saúde, médicos, biólogos, cientistas que estão investigando curas, remédios, nós respeitamos, eu respeito muito e oro por eles, mas eu sei que num piscar de olhos Deus ele pode mudar tudo isso, mas é a vontade de Deus. Ele tem propósitos para mostrar para nós com toda essa situação que nós estamos vivenciando. Na situação, eu tenho certeza que aqueles que quiserem, né, aqueles que quiserem e buscarem, irão encontrar respostas, né, na relação com Deus, e irão encontrar respostas para tudo que está acontecendo. Eu separei um texto para que nós pudéssemos conversar rapidamente, até por conta da minha crise aí alérgica, eu fico com mais dificuldade de falar por muito tempo. Mas assim, lá no livro ou melhor dizendo, na Epístola de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 2, no verso 1, ele fala assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Esse versículo ele tem uma profundidade tamanha, né? Porque ele fala: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Evidentemente, para aquele que tem uma boa compreensão de um texto, ele está deixando bem claro: Ele vos deu vida porque vocês estavam mortos em delitos e pecados. O que acontece, gente, é que muitas pessoas não gostam muito de ouvir isso. Não se curvam muito às questões relacionadas ao pecado, a esse distanciamento do ser humano para com Deus. E aí eu pensei rapidamente em traçar aqui um paralelo, ou traçar aqui uma retrospectiva bem rápida do porquê que Paulo escreveu: estavam mortos em vossos delitos e pecados, e agora estão vivos. Alguém poderia dizer assim: mas como morto se eu estou aqui vivo, né? Veja, nós estamos falando de questão espiritual.
Então nós voltarmos, nós vamos voltar rapidamente, eu prometo, rapidamente, lá no Velho Testamento, na criação do homem, né? Lá no seu capítulo 2 de Gênesis, fala assim, no versículo 16, o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comer, certamente morrerás. Percebe? Se você comer, ele falou isso para Adão, se você comer dessa árvore, Adão, você vai morrer. E aí Deus formou a mulher, criou a mulher, e passado um tempo, a Bíblia não fala esse tempo, né? Não relata isso, mas o fato é que a mulher estava lá andando no jardim do Éden, e a Bíblia diz o seguinte, que mais a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, dessa que está, não. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque a mulher disse o seguinte: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Aí a serpente falou: não, claro que você não vai morrer, porque Deus sabe que o dia que você comer dele, você vai abrir os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Resumindo, irmãos e amigos, a mulher se viu dominada por aquela sagacidade do diabo, né, do inimigo, e ela comeu do fruto. E mais, deu para o seu marido, e ele também comeu. Eu vejo muitas vezes as pessoas, de uma forma até sarcástica, dizendo: ah, mas tudo começou por conta da mulher. Não, irmão. Começou por conta de um casal que tinha à sua disposição todas as facilidades, que estava vivendo num período de inocência, não é? De inocência, dispensação da inocência, e desobedeceram, ambos desobedeceram. Não importa a sequência dos delitos. A mulher comeu e deu. O marido poderia falar: não. Se você pegar a narrativa de Jó, só fazer uma comparação rápida, quando Jó estava lá doente, totalmente enfermo, que tinha perdido seus bens, perdido filhos, a mulher dele falou para ele: você não amaldiçoa esse seu Deus. Ele respondeu: você está louca? Você está louca? Eu sei que o meu Redentor vive. Então veja, nós não podemos atribuir a esse ou aquele. Ambos erraram. E a verdade é que a partir desse erro, irmãos, é uma sequência, por quê? Eu coloquei no meu papel aqui na minha narrativa, né? É uma sequência trágica para a humanidade, porque Adão e Eva, ao desobedecer, perceberam que estavam nus, e a malícia passou a fazer parte do cotidiano. A inocência foi esquecida, a distância de Deus começou a se instalar. Quando ouviram a voz do Senhor, no capítulo 3, versículo 8 de Gênesis, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Já começaram a se esconder de Deus. Fuga, né, da presença de Deus. No versículo 10, depois que Deus pergunta: onde você está? Onde você está? Perguntou. Ele respondeu: ouvi a tua voz, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E aí Deus pergunta para ele: mas quem te fez saber que você estava nu? Veja, irmãos, Deus sabia, claro que Deus sabia, mas estava ali interrogando aquele homem, e ele falou: mas eu comi. Você comeu? Ele falou: comi. O interessante é que ele fala: quem te fez saber que estavas nu? Né? Comeste a árvore que te ordenei não comer? Ele disse: o homem: a mulher que me desse por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Veja só, o que nós vemos aqui já: uma fuga de responsabilidade, uma acusação. Não que não fosse verdadeiro, realmente a mulher deu para ele, comeu sim, mas ele quis. Qual é a conduta, né, de uma pessoa digna nessa hora? Não, Senhor, eu comi. Não, a mulher me deu, mas eu aceitei, Senhor, eu aceitei. O fato é que o pecado entrou, né? O pecado já tinha se instaurado na desobediência, e aí começa a discussão, de repente uma discussão de casais ali, não é? A pessoa fugindo da presença de Deus, negando: Senhor, eu estava nu, assumindo já o lado malicioso da nudez, que até então não se observava. Isso é bíblico. E a sequência para o ser humano é trágica, porque no verso 6, ou melhor, no verso 4, nasceram filhos para Adão e Eva, e houve o primeiro homicídio.
E nessa narrativa do primeiro homicídio, que está ali no capítulo 4, no verso 8, você vê como que o pecado ele invade a vida de um ser humano, ele destrói a vida do ser humano, porque quando a Bíblia diz que Caim matou Abel, Deus pergunta para ele, depois no versículo 9 do capítulo 4, Caim, onde está teu irmão? Ele responde, não sei, por acaso eu sou tutor de meu irmão? Veja a estupidez na resposta, a agressividade na resposta. Ele tinha dado cabo da vida do próprio irmão. Veja o destino do pecado. E aí Deus falou com tristeza no capítulo 6 do mesmo Gênesis, capítulo 6, no verso 3, disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. O que eu vejo, irmãos, eu sei que muitos compactuam também com esse mesmo ponto de vista, essa tristeza de Deus ao relatar isso. O meu espírito não vai atuar para sempre no homem, porque o homem é carnal. Se você pegar a Bíblia desde o começo do Gênesis, desde a criação e vir estudando, você vai ver como o pecado ele vai se multiplicando de uma forma absurda, de um crescente a olhos nus, sabe? Vai aumentando, é um pecado que cria outro pecado e assim sucessivamente. São erros atrás de erros, desculpas, abandono de valores e o pior, claro, o abandono de Deus. Daí a questão, né, que nos leva à compreensão do texto. O homem, a partir do momento que ele pecou, ele passou a ser um ser separado, ele ficou apartado da relação com Deus. Ele estava morto em seus delitos e pecados. Muitas pessoas ensinam isso, vocês com certeza já viram, eu sei que isso causa um certo furor de alguns, mas é a verdade bíblica. Eu canso de ouvir isso, todos nós somos filhos de Deus. Balela, nós somos criaturas de Deus. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, isso nós já falamos aqui em outra oportunidade, aí nós passamos a ser filhos de Deus. Mas a todos quanto receberam, está lá em João 1,12, todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crêem no seu nome. 1 João 1,12. Mas a todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não sou eu que digo, é a Bíblia. E quando Paulo fala, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, ele vos deu vida, ele está falando exatamente de um novo nascimento. De um novo nascimento. E veja, irmãos, que na narrativa bíblica, a partir do momento que o homem errou, que o homem pecou, Deus vem buscando de todas as formas se aproximar do ser humano, criatura dele, que ele quer trazer para junto de si, quer fazer com que aquela pessoa o busque. Nós vemos muitas pessoas na Bíblia que continuaram buscando a presença de Deus. Se você pegar as narrativas do livro dos reis, por exemplo, quantos reis buscaram a presença de Deus e quantos não o fizeram e fracassaram em seus desígnios? Quantas pessoas deixaram os caminhos do Senhor e quantas também continuaram no caminho do Senhor? Mas Deus ele chegou ao ponto, e a misericórdia de Deus é tão grande, que a misericórdia nada mais é de algo que recebemos sem merecer de Deus, porque nós não merecemos mesmo. Mas ele chegou ao ponto de permitir, de proporcionar uma salvação, uma reaproximação com o ser humano através da vida de um santo, Jesus Cristo. Jesus Cristo foi crucificado, esteve nessa terra. Ele não julgou como ser usurpação ele estar no nosso meio, porque ele é Deus. E ele foi colocado num corpo humano sem pecado. Sofreu dores, teve fome, teve sede e foi crucificado na cruz, por amor de nós. Derramou seu sangue na cruz do Calvário, por amor, e por estar cumprindo a vontade do Pai. E assim. E aí por isso Paulo, quando ele fala para os Efésios, ele fala, ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo, você tem uma nova vida. A Bíblia nos fala, e assim se alguém está em Cristo, é a nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. É um novo nascimento, é uma nova criatura.
E o apóstolo Paulo, naquele texto lá que nós estávamos lendo, de Efésios, ele continua falando para os amados ali, né? Uma carta muito preciosa. Ele continua falando, ele fala, veja só, carta de Efésios, eu vou livrar que é mais fácil para ler por causa da rinite aqui, senão começa a espirrar. Entre os quais também nós, né, andamos, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, veja, filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, novamente, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. E ele continua, e juntamente com ele nos ressuscitou, ressuscitou, uma nova vida, ressuscitou, tá? E nos fez assentar nos lugares celestiais, nos tirou daquela situação de pecado, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus preparou e Deus tem preparado boas obras para todos aqueles que andam na presença dele. Todos aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo em suas vidas, ou seja, Senhor Jesus, eu sou pecador, eu tenho andado em erros, mas eu quero uma vida nova. E aí você pode falar na sua vida na frente, ou nesse momento já, se você aceitar Cristo, Ele me deu vida estando eu morto em meus delitos e pecados, porque a nossa descendência veio de Adão e Eva, e nós nascemos no pecado. A partir daquele momento da separação lá atrás, todo homem passou a ser separado de Deus. Ah, mas nós somos feitos em mais semelhança de Deus. Sim, enquanto puros. A partir do pecado cometido, acabou essa imagem e semelhança de Deus, gente. Ou a não ser que alguém possa me explicar que Deus tem pecado em si. Não tem. Então, por isso, a necessidade de uma nova vida. Aliás, Jesus Cristo, quando conversava com Nicodemos, ele falou isso em João 3. Vos importa nascer de novo? E Nicodemos pergunta, mas por acaso nós vamos voltar para o ventre da mãe? Ele falou, cara, que não. Você vai nascer da água e do Espírito. Você aceitar o sacrifício na sua vida. Você vai mudar os seus conceitos através da ação do Espírito Santo. É um novo nascimento. E aí Paulo, né, sendo também fruto desse novo nascimento, porque para quem não conhece a história de Paulo, anteriormente conhecido como Saulo de Tarso, enquanto Saulo, ele perseguia, ele matava, ele prendia servos de Deus. E quando estava indo para Damasco, isso está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, estava indo para Damasco com ordens para prender outras pessoas, com autorizações, digamos, autorizações judiciais, seria como um mandado de prisão, mandado de prisão, que ele tinha, se você poder comparar com os dias atuais, ele tinha lá em suas mãos cartas para poder prender cristãos, porque eles entendiam que eram arruaceiros, que estavam pregando coisas diferentes, as autoridades da época, os fariseus, os sacerdotes da época, entendiam que estavam pregando algo que ia contra os princípios religiosos e contra os governos. E Paulo foi tocado por esse novo nascimento. E a conversão de Saulo é incrível, porque quando ele fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ficou cego, e ele perguntou, mas quem és tu, Senhor? Ele falou, eu sou Jesus a quem você persegue. E veja, irmãos e amigos, ali quando Jesus fala, você me persegue, Jesus não falou, você está perseguindo a igreja, você está perseguindo fulano, Beltrano, você está me perseguindo. Sabe o que quer dizer isso? Ele tomou o nosso lugar. Ele fala, não, se você está perseguindo eles, é a mim que você persegue, porque eles estão pregando a mim, eles estão me anunciando para a humanidade. Paulo se converteu. E tudo o que ele fez, ele deixou para trás. Uma nova vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E ele faz essa narrativa, ele fala de si próprio. Nós andávamos nessas obras mortas também. Andávamos. Mas agora é nova vida. E eu pergunto para você que está me ouvindo, você não quer essa nova vida? Você não quer um novo conceito? Eu fiquei pensando numa aplicação para esse momento singular que a humanidade está passando. Como eu disse no princípio, muitas pessoas hoje
decidiram orar em favor do nosso país. Eu volto a dizer para vocês, se estão buscando a presença de Deus, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Cada um dentro da sua particularidade, cada um no seu momento próximo ali com Deus, cada um de joelho ou não, mas cada um buscando a presença de Deus. Eu fico feliz com isso, buscar a presença de Deus. E nesse dia, irmãos, preparando aqui a nossa breve mensagem, eu pude ficar ali tomando a minha medicação. Então, para quem é alérgico sabe o que eu estou falando, que é alérgico, né? Você toma medicação, você vira um monte de qualquer coisa em cima da cama por causa do sono. No meu caso, me dá muito sono. Eu estava deitado ali no sofá e ouvindo algumas mensagens de alguns irmãos da minha igreja. Um deles, a de Cosmar, falou sobre a oração, a preciosidade, o poder da oração, situações que foram modificadas na terra, sol parando, né? O tempo voltando. Por quê? Por causa da oração. Falou também de Ezequias, uma forma maravilhosa. Ezequias tem uma história linda. Foi avisado, você vai morrer. Mas ele clamou ao Senhor e Deus deu mais 15 anos para ele. Oração. Dizia um certo irmão da nossa igreja, que já está na glória, que ele falava assim, que a oração é a alavanca que move a mão de Deus. Então, se estão orando, glória a Deus por isso. Vamos agradecer a Deus porque as pessoas estão buscando a presença de Deus. Estão buscando a presença de Deus. E eu estava ouvindo também uma mensagem de Cidade Ademar, um menino que mora lá no Canadá, salvo engano, esposo da filha de um irmão nosso. Eles estão morando no Canadá. E ele deu ali uma breve mensagem baseada em Tiago. E eu lembro que entre algumas coisas, que alguém se interessar pode buscar lá, que é muito interessante, mas fala sobre a questão dos homens ricos, da situação de Tiago chamando a atenção deles, né, sobre o que eles estavam fazendo. Aliás, a carta de Tiago é muito preciosa. Ela traz vários fatores pontuais para a igreja, para a vida pessoal das pessoas. Mas assim, uma palavra que eu vi ali que me chamou a atenção dentro do contexto, e eu tiro ela para mim, chama-se normalidade. Muitas pessoas, em certo momento, o menino fala sobre voltar à normalidade, fala com digamos assim, com muita profundidade, gostei muito, né? Mas eu só peguei, não que as outras coisas não fossem úteis, claro que foram, mas essa palavra me chamou a atenção, normalidade, porque eu tenho ouvido muito isso. E eu vou te fazer uma pergunta: a qual normalidade nós estamos nos referindo? A qual normalidade? Se você pegar a Bíblia e ler a Bíblia desde os Gênesis, tá? Você vai ler a história toda, você vai ver que de tempos em tempos Deus se manifesta na humanidade de uma forma mais profunda. Nas outras vezes ele é superficial, quem tem ouvido para ouvir ouça, aí vai da sua interpretação, vai da inteligência de quem está ouvindo. Não é isso que eu estou dizendo, é claro. Eu estou dizendo que em certos momentos, isso está na Bíblia, isso aconteceu com a Arca de Noé, isso aconteceu com o da Torre de Babel, isso aconteceu com Sodoma e Gomorra, isso aconteceu com Nínive, isso aconteceu no Novo Testamento, quando Ananias e Safira tentaram mentir ao Senhor e tiveram suas vidas ceifadas. Então Deus ele se manifesta, ele tem se manifestado. E eu não estou aqui querendo, você está dizendo, você está profetizando ou confirmando uma profecia. Eu estou apenas dizendo que, na minha modesta opinião, como servo de Deus, tudo o que está acontecendo, primeiro, é permissividade de Deus. Se está acontecendo, que Deus permite. Mas Deus está falando com a humanidade. E aí eu volto naquela questão. Falaram, quando a sociedade está falando muito sobre voltar à normalidade. Normalidade dos negócios, normalidade do trabalho, sim. Mas a normalidade do ser humano, aqui nós estamos referindo. Ao que nós estamos vendo, a esse distanciamento de Deus, a essa desigualdade social, a essa pouca vergonha de pessoas jogando futebol e ganhando mais de R$ 1 milhão dentro do nosso país, que é um país de terceiro mundo,
né? Onde nós vemos autoridades aí apregoando a todo momento, falando que tem que cortar salário, que tem que diminuir isso e diminuir aquilo, quando em momento algum fala que tem que cortar o próprio salário. Vergonha. É essa a normalidade que nós queremos? Não é a que eu quero. Aqui eu espero que nós possamos voltar, terminando toda essa fase, e ela vai terminar sim, ela vai terminar, mas eu espero que as pessoas possam, nós todos possamos entender por quantas vezes nós evitamos a palavra de Deus, por quantas vezes nós negamos os propósitos de Deus para as nossas vidas, servos de Deus ou não, por quantas vezes nós negamos a participação direta de Deus em nossos planos, imaginamos isso ou aquilo, como o menino falou na pregação lá de Cidade Ademar, que eu citei para vocês. Fazer planos faz parte, não é que nós não podemos fazer planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Quantos de nós, antes dessa crise, estavam planejando várias coisas para a igreja, para a vida pessoal, para a vida profissional, e de repente, para tudo. Então, meus amigos, meus irmãos, o que eu quero para a minha vida, e espero que seja isso que você está querendo, é que terminando toda essa fase, nós possamos usar tudo o que está acontecendo para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual, e possamos entender o que Deus está querendo falar. Quando nós usamos o texto de Efésios, ele fala, ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e pecados, porque nós estávamos mortos, e ele nos resgatou. Para aqueles que aceitaram Jesus Cristo, nós somos nova vida, e nova vida é tudo realmente diferente, irmãos. Não é você separar lá 10, 15 minutos da meditação na sua casa e acabou. E eu volto mais uma vez ao caso da pregação que eu vi lá do menino que está lá no Canadá, porque ele disse que as igrejas lá estão dentro da formalidade. O que é isso? Tem um período certo durante o dia, ou acho que não, se não me engano, deve ser fim de semana, para a meditação. Passou 15 minutos, já começam a reclamar. Ah, porque tem que ir embora, porque tem o lazer, porque tem o almoço, porque tem que ganhar dinheiro, porque tem que viajar, porque tem um jogo de futebol para assistir, e eu gosto muito de futebol, vocês sabem disso. Louco, essa noite pedirão tua alma. Essa noite. Pense sobre isso. Nós queremos sim que volte tudo à normalidade, nós queremos, eu espero isso, porque eu quero voltar a frequentar a igreja com meus irmãos, quero ir na casa dos meus familiares, se bem que eu não vou muito. Ele pode estar ouvindo agora dando risada, não vou muito. Mas eu lhes confesso, ontem uma das minhas irmãs veio em casa, passou em frente de casa conversar comigo rapidamente. E eu não vou nem falar muito, que eu me emociono sobre isso, mas quando eu entrei, eu disse para minha mulher, eu tive tanta vontade de sair fora e abraçar minha irmã, faz dias que eu não vi ela. Mas por questões, né, e eu fico muito irritado, eu confesso com isso, porque eu tenho umas comorbidades cardíacas, isso me incomoda. Não é nada exagerado, mas a força da mídia faz com que às vezes você fique, por isso que eu estou querendo conversar com o médico para me entender melhor isso, porque eu quero trabalhar, eu quero, né? Mas esse distanciamento, se você não tomar cuidado, ele acaba com o seu lado psicológico. Então é claro que eu quero que volte as coisas. Hoje eu estava conversando ontem, uma irmã me perguntou como estavam as crianças da igreja. Para quem não conhece o trabalho da igreja de Bauru, nós temos uma média de 30 crianças, talvez, às vezes mais, de crianças que nós buscamos em seus lares e queremos levar a palavra de salvação para eles, mas a distância está prejudicando. Então, irmãos, todos nós queremos que volte à normalidade nos trabalhos, volte à normalidade da nossa vida, mas é importante que nós busquemos não voltar a fazer o que estávamos fazendo antes, porque é triste quando você tem que quase que implorar para as pessoas, vamos na igreja, vamos ouvir a palavra de Deus. E hoje muitas pessoas estão buscando a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Que não seja apenas uma necessidade pontual, mas que seja uma nova vida daqui para frente. E entenda, você que está me ouvindo, entenda. Não vá por definições fora do contexto bíblico. O homem foi criado no momento da inocência, que ele não tinha ainda desobedecido a Deus, perfeito. Filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. A partir do momento que pecou, perdeu essa condição. Perdeu. E quando Deus destruiu a terra através do dilúvio, ele queria essa aproximação novamente. É o desejo do coração de Deus. Mas o homem começou novamente no pecado. E chegou em Jesus Cristo.
E mesmo assim as pessoas continuam vivendo no pecado. E quando o apóstolo Paulo fala, estando vós mortos, vós delitos, ele está citando exatamente isso. Nós estávamos assim, mas aceitamos agora Cristo. E você aceitou a Cristo na sua vida? Faça isso hoje. Deixe Deus mudar a sua vida através de Jesus Cristo. Não torne esse sacrifício algo a ser deixado para lá. Não faça isso. Tome isso para a sua vida. Tome isso para a sua vida. Aceite Jesus Cristo. Aceite Jesus Cristo. E aí você vai ver como é gostoso, como é bom andar dessa forma. Eu tenho certeza que você quer que volte tudo normal, assim como eu também quero. Eu repito isso talvez pela quarta vez. Mas vamos buscar aprender com tudo que aconteceu, com tudo que está acontecendo. Vamos aprender. Aquele que tem o Espírito de Deus, ele tem que aprender a ler nas entrelinhas, espiritualmente falando. Quando o apóstolo Paulo fala isso, ele vos deu vida, está falando do presente, estando vós mortos no vosso delito e pecado, do passado. Então esse passado, vamos deixar para lá. Vamos buscar essa nova vida na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ok? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a igreja que você congrega, que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe os médicos, os profissionais de saúde que estão trabalhando, que Deus guarde eles. Eu oro todos os dias por eles, clamando que Deus proteja esses profissionais, clamando que Deus proteja o meu ambiente de trabalho, meus companheiros de trabalho. Fico tão preocupado com eles. Clamando pela nossa igreja, toda a igreja. Faça isso também na sua vida. Coloque seu joelho no chão e clame a Deus. E peça primeiro para Ele mudar a sua vida. Não tem uma canção que canta, o que é cantada, se eu não me engano, de Regis Danese. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor, meu bem maior, faz um milagre em mim. Peça a Deus para Ele fazer um milagre na sua vida hoje. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar. Obrigado, querido Deus. Obrigado por mais esse momento, Senhor, de meditação, de orientação através da tua santa palavra. Fico feliz, ó Deus, em poder participar desse momento. E que tudo, Senhor, possa redundar, Senhor, em honra e glória para o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu clamo, Senhor, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Eu clamo pela humanidade, Senhor. Que todos possam buscar a tua presença. Que os governantes sejam sérios, sejam, Senhor, dignos, ó Deus. Busque, Senhor, fazer o que é melhor para o povo. E se houver necessidade, se assim realmente ocorrer, Senhor, de voltarmos ao trabalho, nós vamos voltar, e assim nós queremos rapidamente, mas que seja com segurança, mas acima de tudo, que a Tua vontade se estabeleça. E que, Senhor, o ser humano possa entender, Senhor, a necessidade de buscar a Tua presença. Que tudo isso que está acontecendo possa trazer, Senhor, para a Tua igreja crescimento e fortalecimento. Eu oro por todas as igrejas, eu oro por todo o nosso país, eu oro por todos os nossos irmãos que estão espalhados nesse mundo pregando a Tua palavra. Eu oro por cada um, Senhor, que está com problemas de saúde. São tantas pessoas, Deus. Eu peço a Tua bênção, Deus. E peço que guarde os nossos idosos, Deus. Guarde os nossos idosos. Que não sejam tratados como números, Senhor, como estatística, mas como pessoas que são. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus e agradeço. Amém. Deus abençoe a todos e que tenhamos uma semana produtiva, estejamos atentos às mudanças que serão proporcionadas aí pelos governos. E antes de criticarmos, de colocarmos ponto de vista na internet, vamos buscar a presença de Deus, que Deus dê sabedoria para todos os nossos leitos. Amém? Fique com Deus e obrigado.